Amém? Amém? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez nesta noite e esperamos ser ricamente recompensados e abençoados por nosso Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Se não puderam vir, Deus abençoe suas casas, que nos acompanham também. Eu creio que Deus tem uma bênção para cada irmão, cada irmã. Todos têm uma bênção já prometida por Deus, né? Antes da fundação do mundo. Está tudo certo, graças a Deus. Deus tem sido maravilhoso para conosco. E uma das causas é que nós estamos aqui para sermos abençoados por Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. E creio que nós vamos sair aqui ricamente abençoados hoje. Amado Deus, soberano e eterno Pai, mais uma vez estando na tua casa, consagrado como casa de oração. Eu creio que foi Salmo Davi que diz, quando se alegrou, quando disseram vamos, alegria quando disseram vamos da casa do Senhor. Aqui estamos para cantar, para orar, para ouvir de Ti. Esperamos de bom grado que o Senhor venha nos abençoar. Cada um que veio, Pai, cada litro de combustível gasto, cada tempo, que tudo reverte em bênçãos, alegria para eles. E aqueles que não puderam chegar por circunstâncias, pedindo que o Teu Espírito Santo possa ajudar, curar, animar, encorajar cada um, Senhor. Os que estão de longe também nos assistindo, pedimos que a graça do Senhor possa acobertar a cada um e proteger com o Teu Espírito Santo e dando para eles graça para servir a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, aceita a nossa gratidão hoje, te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Sentar, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 291. Tatiana depois de vir hoje, né? Esqueça muito bem, mas está tudo certo. O Jorge está aí, Deus abençoe. Daqui a pouco ele virá também para nos auxiliar no som. Mas está tudo certo. 291, linear, é fácil, né? A vitória do meu rei. Amém? Amém. Vamos lá. Quando lá no céu descendo para o Senhor Jesus voltar, eu caí de Deus a todos proclamar. E chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Amém. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Nesse canto dos mortos onde a pobre Cristo vive, e de seus sepulcros hão de ressurgir. E os remidos e os quintos vão cantar a subir, e por sua imensa graça lá estarei. Amém. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus restaurado. Desprezaram-me, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia do triunfar do meu rei. E por sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Amém. Obrigado. Somente nele espero
pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo, vai do teu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluia! Se eu crer, está lá. Você crê? Amém. Nós vamos chegar, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Vamos cantar mais um louvor. 344, breve Jesus virá. Logo após nós vamos ofertar ao Senhor. Breve Jesus virá. 344. Servos de Deus, a bocina tocar, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar. Jesus em breve virá. Glória a Deus. Breve virá. Jesus em breve virá. Sem Cristo depressa anunciar, Jesus em breve virá. Gratos, alegres, contentes cantar, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Montes de vales, o som ecoar, Jesus em breve virá. Ondas do mar e canção entoar, aleluia, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Guerras e fomes nos dão a entender, Jesus em breve virá. Pelas catástrofes podem se ver, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. E não tardará. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças. Graças a Deus. Amém. Querido e amado Pai Celestial,
que estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Senhor Jesus, e podemos dizer, ó Pai, que até aqui, Senhor, a Tua graça, ó Pai, foi suficiente para nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor, ó Pai, tem feito por cada um de nós, Senhor. Somos gratos a Ti e reconhecemos que não merecemos, Senhor, mas por Tua bondade, por Tua misericórdia, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Graça. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Ó Deus, pedimos as Tuas bênças neste momento também, ó Pai, sobre cada dízimo, sobre cada oferta que Seus filhos têm trazido até aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Amém. Continue ajudando a cada um deles. Muito obrigado por tudo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Vamos cantar mais um 351. Jesus é melhor. Amém? Aleluia. Jesus é melhor que tudo. Que ouro, prata, condições, né? Saúde, ele é melhor acima de todas as coisas. Graças a Deus. Né? 351. Jesus é melhor sim, e ouve bem. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor riqueza e posição. Melhor muito mais do que pode ser um rei com poder e razão, mas do mar escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e seguindo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, do prazer da dor, melhor que tudo é pra mim, melhor que qualquer amigo. Aleluia. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mar escravo sim. Mil vezes prefiro meu Jesus e seguindo até. Mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Tudo é melhor sim, ele é amor. Caminho ser um rei com poder das mãos, mas do mar escravo sim. Mil vezes prefiro meu Jesus e seguir até o fim. Amém. Aleluia. Servi-lo até o fim. Não importa que venha, possa acontecer. E pela frente, vamos sempre seguindo a Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar mais um louvor. Tem alguém que deseja cantar algo especial?
segunda, se tiver emprestado. Mas vamos cantar então. 388. Fico feliz. Amém? 388. Você está feliz? Glória a Deus. Vamos lá. Fico feliz em vida. Fico feliz em vir pra casa, erguendo minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz em vir pra casa, erguendo minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir pra casa e meu coração me entrega, aleluia. Fico feliz em vir pra casa, sentindo a mão de Deus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir pra casa e ter que poder, aleluia. Fico feliz em vir pra casa sem que bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir pra casa, enquanto pega, aleluia. Fico feliz em vir pra casa, e sempre estarei com. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Fiquemos em pé na oração. Nós vamos orar e depois nós vamos ouvir a mensagem. Nós vamos sentar, como o Bruno vai ler com a Escritura. A Escritura, se os irmãos já quiserem passar aí, abram o livro de Hebreus, hein? Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 1 e também Hebreus capítulo 13. O profeta vai ler para nós a Escritura e nós vamos começar aí, fica claro, está marcado ali. Você tem? Marcado 40 e poucos, 60, 44. A partir do parágrafo 44, a mensagem hoje vai ser a mensagem: Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Isso é o tema que a mensagem nova vamos iniciar hoje. Mas vamos agradecer a Deus, depois nós vamos assentar, vamos começar a ouvir a mensagem, que nos impera, nós vamos ou ler e ouvir juntos, de pé, e depois terminar a leitura nós assentamos, tá bom? Mas vamos orar. Soberano Deus, agradecido a Ti por mais uma vez, Senhor, nos suportar. Quantas lutas, tribulações temos passado semanalmente, mensalmente ou diariamente, Senhor. Mas aqui estamos com Sua graça e misericórdia. Permita que Teu Espírito Santo venha nos confortar uma vez mais através do poder que há na Tua voz, o poder da Sua palavra. Que cada um dos meus amados irmãos que está aqui, que está em casa, ou mesmo que vão ouvir outro dia, possa sentir de perto a apresentação do Teu Espírito, ou até mesmo a apresentação do Teu Espírito, Pai. Que eles possam ouvir, abrir os seus corações e deixar o Espírito Santo entrar e trabalhar, controlar a vida de cada um. Deus, somente o Teu Espírito fará isso por nós.
Não importa, ó Deus, nossos esforços ainda que é bom, mas nunca chegaremos, Pai, naquele ponto máximo, Deus, de graça, de poder. Precisamos da Tua ajuda para isso, Senhor. Por isso, nesta noite, mais um pouquinho, Pai, na Tua presença, enquanto estamos aqui, Pai, sentados para ouvir de Ti, esperamos que o grande Espírito Santo possa vir, ungir-nos, abrir nosso entendimento, nos dar condições para vencer o mundo, o pecado, vencer nós mesmos, os maus pensamentos, as coisas que nós vemos, ouvimos, para nos dar condições para estarmos de pé firmes na rocha, como eleitos, servos, escolhidos por Ti, como os filhos Teus, mediante a Tua palavra, e aquele grande sacrifício na cruz do Calvário. Abençoe cada um nesse calor, Pai, nesta noite calorosa, que o Espírito Santo possa aquecer, ó Deus, na sala de júbilo, de alegria, de disponibilidade para Te servir cada dia. Ó Deus, não importa, Senhor, e vamos passar, que cada um de nós possamos, nesse momento, entregar tudo em Tuas mãos, no nome precioso, santo e bendito de Jesus Cristo, pedimos por essas bênçãos. Amém, amém. Aleluia. Sentados, irmãos, já nós vamos começar a mensagem, eu estou ajeitando ali. Mas então, Cristo identificado em todas as eras. Amém? Quando o Jorge falou assim, eu lembrei de Hebreus 3:8. E Hebreus 3:8 ele vai fazer a última leitura para nós na Bíblia Sagrada aqui. Mas como ele manifestou em todas as eras, né? Se já pararam para analisar, olha o texto. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, todas as dispensações. Agora, você sabe que a palavra Cristo significa ungido, a unção de Deus. Cristo manifestado, a unção em todos os seus profetas, seus patriarcas, em todas as dispensações, gerações, eras. Amém? Então Deus é manifestado em Cristo Jesus através da maneira de atuação. Amém? O profeta disse que Jesus Cristo, Deus não muda, mas Ele muda a forma de atuação. Amém? Em cada tempo, cada dispensação, cada geração, Deus tem uma forma de trabalhar. E nessa era, então, não é diferente. Mais uma vez, Deus tem a sua manifestação de trabalhar. Então, Cristo, mais uma vez, identificado em nosso meio, nesta era da Odisseia. Estamos rumando para o final da era e Cristo está agora levantando a sua igreja, a sua noiva, no poder da sua palavra. Tudo certo? Então, é isso aí. Deus está manifestando uma vez mais, como mesmo ontem e hoje eternamente. Não importa a dispensação e a geração, ou a era que passou, ou que estamos aqui, Ele sempre foi o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém? Ele manifestou quem Ele era, como curador, como intercessor, como aquele que cuidou sempre dos seus filhos, da sua igreja, nunca deixou a igreja à mercê nas mãos de Satanás. Mas Ele tem feito algo tremendo por nós. Mas muitos não conseguem entender, não conseguem ver. Mas o Cristo tem sido identificado em todas as gerações, mesmo no passado. Cristo estava identificado. A sua palavra manifestada em Noé, estava em Abraão, estava em Jefté, estava em Elias. Amém? Estava em Neemias. Em todos os profetas ele foi identificado para aquela era. O mesmo Cristo, a mesma unção, a qual esteve lá, a qual está aqui. Aquela unção que tirou Israel do Egito, através da coluna de fogo. Aquela unção que guiou todo Israel no percurso até a terra prometida. Aleluia! E aquela mesma unção, aquela mesma coluna que esteve presente nas reuniões de profetas de Deus dessa era, é a mesma que está aqui hoje à noite. Aleluia! Amém! Amém! É o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa crer, você precisa acatar os seus corações e ver só o que Ele pode fazer por você. E Ele identifica a si mesmo através da pessoa bendita do Espírito Santo, através da sua palavra, através da Bíblia revelada no nosso meio. Mas o mundo está cego cada dia, né? O mundo está aí, né? Apocalipse, você vai ver sobre isso, né? Que esse diz que está abastada, rica, e tudo mais, mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a maneira dessa era. Mas Cristo está aqui, amém? Então, abramos nosso entendimento, nossos corações e deixamos Ele trabalhar e falar conosco. Amém? Deus abençoe a todos. É o sincero desejo do meu coração, na minha alma, que todos realmente possam ver o que Deus tem enviado para nós nessa era. Deus abençoe. Ótima programação a todos nós, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém.
Então, quando pedir para ficar de pé para ler a Escritura, nós vamos tomar a Escritura e ficarmos de pé. Vamos ler o Hebreus 3, então, vamos ver mais ou menos 3 versículos. Foi o último capítulo 3, livro de Hebreus. Agora, sempre ficamos de pé quando nos comprometemos a ser fiéis à nação, ou saudamos a bandeira, ou cantamos a bandeira estrelada e a palavra de Deus, fiquemos de pé enquanto alertas. Agora, escutem com atenção enquanto lemos esta preciosa palavra, Hebreus 1, e então Hebreus 13, e comecemos no versículo 5, e leiamos no 8, inclusive. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, como os profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo no resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra da sua promessa, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora, Hebreus 13, 5. Sejam vossos testemunhos sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais me cai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça para orar. E enquanto estamos com a cabeça inclinada e nosso coração também, há pedidos aqui que vocês gostariam que fossem lembrados. Você tanto gostaria de dizer a Deus enquanto esta reunião prossegue: Deus, tenho uma grande necessidade. Lembra-te de mim, Senhor. Você o manifestaria ao erguer as mãos. Diga: lembra-te de mim, Senhor. Estou aqui por uma necessidade, Senhor. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando do Filho, desse povo suficiente, em nome do Senhor Jesus. Sabendo isto, que Ele disse: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, será concedida. E estamos tão contentes em saber disso, Senhor. Temos esta segurança. Quando pedimos qualquer coisa em seu nome, isto foi ouvido por Deus. E rogamos, Pai, esta noite, o meu pedido, com ambas as mãos erguidas, eu te peço, Pai Celestial, que respondas cada um destes pedidos. Aleluia! Não há dúvida que há pessoas ali cujos entes queridos não estão salvos. E elas têm enfermidades e talvez problemas domésticos, problemas financeiros. E, ó Deus, o velho mundo está certamente enfermo por toda parte. Nós estamos esperando pela tua vinda, Senhor. Onde haverá um grande milênio, 1000 anos, onde os justos governarão e reinarão com Cristo. Estamos esperando por essa hora, Senhor. E estamos procurando viver dessa maneira, visto ser esta a hora em que estamos vendo a última geração sobre a terra. E estamos esperando pela sua vinda. Rogamos, Pai, que tu salves toda a alma que possa ser salva nessa região, enquanto esta reunião prossegue. Concede isto, Pai. Então, quando a reunião terminar, se não nos alcançarmos, que venha um reavivamento em todas as igrejas. E apressa-te, Senhor, vem. Nós vemos os terremotos novamente rebentando a terra, em diversos lugares. E o coração dos homens falhando, medo, perplexidade do nativo, e angustiados, e nações. E estamos exatamente no tempo do fim. Aleluia! Lembramos-nos do grande terremoto outro dia. E nunca houve um assim. Só há 1900 anos atrás, em outra sexta-feira santa, quando Jesus tinha sido rejeitado pelo mundo, a terra tremeu toda. Deus, Ele está rejeitado novamente.
terra tremeu o outro dia, e montes e montanhas desabaram, cidades ruíram, e a água lançou-se no mar, e o mundo inteiro o sentiu. E será quando tu retornares, Senhor. Não admira que eles clamem as rochas e as montanhas. Permite que estejamos prontos para essa grande hora da ida para o lar, Pai. Concede todo o pedido, porque pedimos isso em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Agora, especialmente, quero que você escute, dedique o tempo. E esteja tão reverente quanto possível, especialmente enquanto estivermos falando, porque você não entende as palavras, o que temos que apresentar pela noite, então você vem à plataforma não sabendo para que está vindo. Veja, você deve entender, você deve vir como entendido. E é assim que Cristo quer que venhamos. Você tem de ter fé no que está fazendo. Se não tem, você está simplesmente indo como que a esmo. Espera. Nunca acontecerá. Não pode acontecer. Está vendo? Você não pode ter fé se estiver vendo assim. Você deve saber concretamente para que está indo e saber que isso vai acontecer. Então você tem certeza então de que vai acontecer. Agora lembre-se, não se esqueça, nosso tema é e nosso texto que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Agora, meu texto, o tema para esta noite é Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E queremos saber como ele poderia ser, como o reconheceríamos. Se ele está aqui exatamente como esteve em qualquer outra época, então gostaríamos de saber como se o reconhece entre nós. Há tantas pessoas que têm tantas ideias diferentes acerca dele. Veja, cada um indivíduo, tentando esboçar nossa ideia acerca de Cristo. Ele foi, qual é a sua aparência e como os psicólogos têm pintado o quadro, como a cabeça de Cristo aos 33, de Hoffman, de Salman e vários outros, mas, veja, não sabemos se essa era a sua aparência. Assim, nós nunca poderemos entender qual era a sua aparência só por uma cultura de autoretrátil. Portanto, se alguém viesse à plataforma ou entre nós e tivesse cicatrizes nas mãos, e marcas de cravos, e marcas de espinhos na testa, e sangrando, agora, veja, esse não seria Cristo. Porque quando ele vier, todo o olho verá, e todo joelho se mudará quando aquele corpo retornar à terra. Está vendo? Mas por que ele poderia ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, então? Está vendo? Temos de aprender agora o que ele é. Se eu perguntasse, digamos, talvez ao povo luterano aqui, qual é a sua concepção dele, ora, eles diriam, nós o temos em nossa igreja. Bem, não me digo disso, mas ele é isso. E então talvez me voltasse ao povo batista e eles teriam uma ideia um pouco diferente. Se me voltasse aos diferentes tipos do povo do evangelho completo, como as Assembleias de Deus, a Quadrangular, a Pentecostal Unida e as diferentes ramificações dela. Cada um poderia ter uma ideia diferente acerca disso. Cada indivíduo ali poderia decidir. Mas temos de ter algo para que possamos chegar a uma conclusão, ou não saberemos aonde estamos indo. Penso que a coisa que decidiria isso seria a palavra de Deus. Independente dos nossos credos, dos nossos pensamentos, a palavra de Deus deveria decidir isso. Desse modo, alguns deles afirmam que ele foi, para algumas pessoas, ele foi apenas um grande organizador. Ele organizou um corpo de 12 apóstolos. Ele foi um grande organizador. Pelo que sabemos, ele nunca organizou nada. Ele nunca fez algo assim. Ele foi a manifestação de Deus. Era Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. Ele disse, eu faço sempre o que agrada ao Pai. E eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim.
quando me veres vistes ao Pai. Em outras palavras, ele expressou Deus, o Espírito, de tal modo nele, até que ele e o Pai não foi usurpação para ele ser a mesma pessoa. Agora, nós encontramos aqui que alguns pensam, ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo. Não há dúvida acerca disso. Mas ele foi mais que um filósofo. Alguns deles pensavam que ele era profeta. Ele foi profeta, verdade? A Bíblia diz que ele foi, mas ele foi mais que profeta. Alguns deles disseram que ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim. Ele foi um professor, mas ainda assim foi mais que um professor. Está vendo? Alguns deles dizem que ele foi um bom homem, mas ele foi mais que um bom homem. Ele foi um bom homem, mas foi mais que um bom homem. E quando tudo isso é somado, ele foi Deus. Assim, ele não foi nada menos, nem nada mais. Ele não poderia ser nada mais, naturalmente, mas ele foi Deus manifestado em carne e crido no mundo, recebido em Deus, senta-se à destra do Pai. Agora, nós verificamos, para obter a verdadeira expressão dele, João, no capítulo 1 de João, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, no princípio, isso foi quando o tempo começou, quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Agora, após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Naturalmente, o tempo é eternidade também, mas tempo é um espaço atribuído. E é dessa maneira, a única coisa que sabemos são polegadas, jardas, milhas e cálculos e assim por diante. Mas isso não é nada para Deus. Ele não tem tempo, ele é sempre. Ele é eterno. E ele é a única fonte de vida eterna que há. Está em Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós, e Deus em nós. Se Ele não está, então essa é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. Não é algo que foi manufaturado ou então dado a você por um credo, ou que você alcançou por experiência, e se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor. É o próprio Deus em você. Amém. Exatamente como você é parte do seu Pai aqui na Terra. Você é parte do seu Pai celestial. Aleluia. E o que você é o atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. Você está expressado. Ele teve de gerar de tudo para obter o que você é, para fazer o que você é. Então, quando fomos completados, então isso aqui, tantas pessoas viajam pela estrada da vida, olhando para um espelho retrovisor. Especialmente, não quero dizer isso para magoar, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar e ser uma jovem novamente. Chegam a 50, elas ainda querem a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. Mas qualquer um que olhe para o espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir a estrada fora olhando pelo espelho retrovisor. Mas eu creio que Paulo diz, esquecendo das coisas que estão passando, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Aleluia. Não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. Amém. Eu estava casando novamente com um velho casal, sabe? Eles tinham feito seus votos novamente. Eles tinham 83 e 84 anos de idade, cara. Tinha-lhes lido o voto completo. E eu me senti deslocado, apenas um jovem, como era então, tentando. O velho era casado, fazia uns 60 anos. Ele e a esposa e estavam fazendo o voto. E estavam tão apaixonados quanto sempre estiveram. E ele tinha uma barba comprida. E eu disse a ela, o que acha disso? Eu perguntei a ele primeiro, eu disse, o que pensa a respeito, porque usa barba comprida? Ele disse, acho que um velho da minha idade deve ter barba comprida. Eu disse a ela, o que acha disso? Ela disse, qualquer coisa que João faça está ótimo.
Assim, eu disse, bem, há um bocado de diferença em você, desde que se casou com ela. Disse, sabe, o Senhor tem sido bom. Disse, ela está simplesmente tão linda quanto sempre esteve. Disse, sabe, à medida que ela envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Assim, eu achei que isso foi muito afável. Espero que minha esposa pense muita coisa, e sinto que todos sentimos isso. Assim, mas eles tinham encontrado vida, tinham encontrado como vivê-la. Veja, não é o que nós dizemos, todos gostaríamos de voltar, nós, pessoas mais velhas, voltar aos 16, 18, 20 anos de idade, algo assim. Mas lembre-se de que nós crescemos e vivemos até a idade, e então, por quê? Comendo o mesmo alimento, estamos morrendo agora, quando tudo isso produz células sanguíneas da mesma maneira. A ciência não pode provar isso. É uma hora marcada com Deus. Quando você chegou a essa idade, Deus disse, é isso o que quero agora. A morte se estabeleceu nisso. Mas, veja, na ressurreição não haverá lembrança em absoluto da velhice. Nós voltamos a isso pela eternidade, por todo o tempo. Assim, por que você olharia para trás a isso, para ter de viver essa coisa miserável novamente? Bem, olhe bem ali, adiante de você, encontra-se a nova criatura em Cristo, um novo corpo. O imortal que nunca passará, nunca envelhece, nunca tem enfermidade ou angústia. Então, veja, mantenha-se olhando adiante de você, assim, esperando sua vida. Agora, no princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus. Agora, Deus vai julgar o mundo algum dia. Sabemos disso. E agora muitas pessoas acham, elas têm suas ideias acerca do meio pelo qual Ele julgará o mundo. Agora, para nossos bons amigos católicos, se houver algum aqui, eles creem que Deus julgará o mundo pela Igreja Católica. Se julgar, qual a Igreja Católica? Está vendo? Porque há muitas fases diferentes do catolicismo. Há uma católica romana e a ortodoxa grega e assim por diante. Está vendo? Bem, se ele julgá-lo pela romana, então a grega está errada. Se julgá-lo pela grega, então a romana está errada. Está vendo? Desse modo, se ele o julga pela luterana, a batista está errada. Se julga pela batista, a luterana está errada. Se julga pela pentecostal, então ambas estão erradas. Então, veja, então aí está. Ele não vai julgar o mundo por nenhuma igreja. Ele não vai julgar a palavra por nenhum código ou nenhum credo. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. Ele é a palavra. Amém. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, como isso poderia ser? Deus, no princípio, atribuiu a sua palavra no campo daquela era. Essa é a razão porque ele conhecia o fim desde o princípio. Em cada era houve uma profecia atribuída àquela era. Comumente, as igrejas e assim por diante, e os grupos de pessoas, todos tinham torcido tanto isso que ele enviava um profeta em cena. Agora, sabemos que a Bíblia disse que Deus, antigamente, falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, por seu Filho, Jesus Cristo. Nunca, Deus imutável, nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e Ele não muda, de modo algum. Quando o homem pecou e caiu no jardim do Éden, e Deus fez uma maneira para aquele homem ser salvo, ele nunca mudou sua maneira. Ele aceitou aquele homem baseado no sangue derramado do inocente. E ele nunca mudou isso, desde então, independente do que seja. Tentamos construir torres, milagres, e tentamos construir cidades, como a Bíblia. Tentamos ter organizações para fazer que todas as pessoas pertençam a um grupo. Tentamos fazer que elas entrem nisso por instrução. Tentamos tudo que é possível para fazer isso.
Isso tem em sua totalidade falhado. Deus se encontra com o homem baseado em uma coisa, que é sob o sangue derramado. Esse é o único lugar em que ele alguma vez se encontrará com ele. Fora disso, você está só se esforçando em vão. Ele se encontrou com Israel, ele se encontrou com Jó, ele se encontrou com todos os profetas, em todo lugar, sob o sangue derramado. E essa é a única maneira que ele se encontrará conosco esta noite. Não como pentecostais, não como metodistas, não como luteranos, não como católicos, mas ele se encontrará conosco sob o sangue derramado de seu Filho, Jesus Cristo, e isso somente. Esse é o único lugar em que ele se encontrará conosco. O Deus imutável, ele nunca muda sua maneira de fazer qualquer coisa, sabe? Suas características provam que ele não muda a si mesmo. Ele nunca trata com grupos alguma grande, você diz, nossa grande organização. Deus aí ignorará. Ele trata com um indivíduo, uma pessoa. Está vendo? Porque você é só um indivíduo, você próprio. Não há dois narizes iguais, duas expressões digitais. Você é um indivíduo e Deus trata com você como um indivíduo. Assim, em cada era, quando Deus atribuiu sua palavra para cada era, então, quando essa palavra está pronta para ser manifestada, agora, examine as Escrituras, não tome só a minha palavra. Quando essa palavra está pronta para ser manifestada, então Deus envia um profeta e revela a palavra ao seu profeta. A Bíblia diz: a palavra do Senhor veio aos profetas. E ele não faz coisa alguma sem que a revele aos seus profetas. O profeta é a quem a palavra do Senhor veio, como nos dias de Noé e os dias de Elias, os dias de Moisés e assim por diante. Jeremias, Isaías e quem mais eu poderia dizer que ele vinha a isso e eles manifestaram ou cumpriram essa palavra. Agora, observe, assim que você verá que estamos certos ou não nesses pensamentos que estamos tendo. Agora, veja, cada um de nós queria coisas, cada um de nós interpreta a Bíblia diferente. O metodista diz, deveria ser lida assim, o católico diz assim, o luterano assim, os pentecostais assim. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus interpreta sua própria palavra. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele não precisa que nós interpretemos. Quando Deus faz uma promessa e a manifesta e faz que seja assim, essa é a interpretação dela. Aleluia. Deus disse no princípio, haja luz e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus disse, haverá luz, e a luz surgiu, isso interpreta sua própria palavra. Ele disse, uma virgem concederá, e ela concedeu. Ele disse que derramaria o seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. E derramou. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus esclarece a sua palavra a você, isso é dar a interpretação. Amém. Agora, quando Moisés veio, ele não poderia ter tomado a mensagem de Noé. Tampouco poderia Moisés ter tomado, ou Noé tomado a mensagem de Moisés. Tampouco poderia Josué ter tomado qualquer das suas mensagens. Veja, cada um. Isaías não poderia ter tomado ainda. Cada mensagem é para aquela era. E com a era em que estamos vivendo, quando essa palavra é interpretada, Deus declarando essa palavra e fazendo a palavra para essa era viver, dando a interpretação disso, isso é Deus em Cristo manifestando. Está vendo? Porque Cristo é a palavra, e quando a palavra é manifestada, isso é Cristo. Em cada era, então, foi Deus que esteve em José, o caráter de José tipificou Cristo exatamente. Ele nasceu no tempo de todas as grandes igrejas ali com seu pai. Seus irmãos o aborreciam porque ele era espiritual. Ele tinha visões e podia interpretar sonhos, e seus irmãos o aborreciam sem causa. Se essa não foi exatamente a razão por que aborreceram Jesus, note, ele foi amado por seu pai. Assim foi Jesus, vendido por quase 30 moedas de prata, como Jesus, lançado no fosso, ele supostamente estando morto, exatamente como Jesus.
tirado e posto numa prisão, exatamente como Jesus na cruz. Então foi enviado à casa de Faraó e se tornou a destra de Faraó, exatamente como Jesus ascendeu a destra de Deus. E quando José deixava o palácio, o trombeta soava e todo o joelho tinha que se dobrar. José estava vivo. E assim, quando Jesus deixar o trono e retornar, a trombeta soará e todo o joelho se dobrará. Ele esteve em Davi, quando Davi foi rejeitado por seu próprio povo de ser rei, e subiu ao monte, olhou para trás sobre o Monte das Oliveiras, quando estava sendo excomungado de seu próprio povo. Subiu o monte, olhou para trás sobre a cidade e chorou. Dali a 800 anos, o filho de Davi se sentou no mesmo monte, chorando, porque foi rejeitado em sua própria cidade, e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes teria eu pairado sobre ti como uma galinha faz a sua ninhada, mas tu não quiseste. Está vendo? É Cristo em toda geração. Foi Cristo em Davi. A Bíblia disse: Moisés deixou os tesouros do Egito, os prazeres e riquezas do Egito, ele por maiores riquezas do vitupério de Cristo. E ele seguiu Cristo no deserto, que era a coluna de fogo. Cristo, bem, era o Logos que saiu de Deus, e era Cristo, o ungido. E agora, nós encontramos que em cada uma dessas eras, comumente as pessoas não querem crer nisso, porque já estão estabelecidas a sua maneira. Você está dobrando uma esquina, você está construindo um edifício, então chega à esquina, todos estão seguindo essa direção. Eles não querem dobrar essa esquina, mas o edifício vai nessa direção. Se a palavra diz que ele vai nessa direção, está vendo? Aí é onde temos essas junções de tempo, aí é onde é difícil, aí é onde homens tiveram de trabalhar duramente. Agora lembre-se, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Sempre ao longo da Escritura é exatamente o mesmo. Agora, nos dias de Noé, aquilo foi Cristo que esteve em Noé. Aquilo foi Noé, foi Cristo que esteve em Moisés. Veja, ele nasceu numa época, nasceu para ser profeta e foi posto num junco, exatamente como Cristo. Teve que ser levado para fora do país por causa de matarem todas as crianças. E quando ele saiu no deserto, o legislador, e um sacerdote, e um profeta, e assim por diante, tudo prefigurou Cristo, exatamente no decorrer dos profetas, quando profetizaram. Agora nós o vemos, Deus então identificando-se em todas as eras. Como ele se identificou agora, que característica ele usou? Sua mesma característica, desde o princípio, manifestando a sua palavra, fazendo sua palavra de Deus. Essa é a identificação, a palavra prometida daquela época. Está vendo? Agora, quando Moisés veio, ele não pôde dizer: agora vamos construir uma arca e sair flutuando daqui. Essa foi a mensagem de Noé. Esse é o problema. Quando Jesus veio em cena, ele encontrou aqueles hebreus vivendo num brilho de outra luz. E é isso que é hoje, é isso que é em toda a era. Eles vivem num brilho de outra luz. Essa é a razão por que vocês, metodistas, quando entraram em cena, Lutero foi. Vocês estavam vivendo e estavam vivendo num brilho de uma era luterana. Eles não puderam aceitar João Wesley. Quando os pentecostais vieram, os metodistas não puderam aceitar os pentecostais porque estavam vivendo no brilho dos metodistas. E agora, eu gostaria de saber em que tipo de brilho os pentecostais estão vivendo? O que você quer fazer é examinar as Escrituras e verificar a hora em que as estamos vivendo. E então, o que deve estar aqui nesse tempo e ver se Deus faz isso viver e ser manifestado. Então, essa é a coisa que nós temos a correta interpretação para a época. Agora, Jesus, quando ele veio, disseram: nós temos Moisés. Ele disse: se tivesses conhecido Moisés, terias conhecido a mim. Ele escreveu de mim. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Em outras palavras, olhai nas Escrituras. Você está vendo? Eles tinham sua tradição tão enraizada.
Ele disse, sim, pelas vossas tradições, vós invalidastes a palavra de Deus para o povo. Vós tanto nos sobrecarregais de tradição que a palavra não tem efeito algum sobre eles. Porque dizeis, é a mesma coisa agora. Eu sou isso, eu pertenço a isso. Perguntei a uma moça certa vez, você é cristã? Ela disse, eu acendo uma vela toda noite. Agora, como se isso tivesse aula dentro disso. Fui orar no hospital certa vez com uma senhora. Ela disse, espere, puxa essas cortinas. Eu disse, qual o problema? Ela disse, nós somos metodistas. Eu disse, a senhora não é cristã? Disse, sou metodista. Eu disse, bem, é só isso. Deixa eu encerrar o assunto, então. A senhora não é cristã, a senhora é só metodista. Desse modo, assim, é isso. Veja, eles simplesmente não entendem. Veja, eles estão vivendo num brilho de outra luz. E o brilho é a coisa que é ele. É uma falsa luz. É um reflexo. Como eu minha casa está em Tucson, Arizona. Eu moro no deserto. Você tem uma miragem. Você sabe o que é isso? É um reflexo do sol no deserto quente e reflete uma falsa luz. Faz parecer água. Quando você chega lá, não há água. É isso que o brilho é. E é algo que é promissor e você nunca chega a ele. E agora, o maior roubo que já se teve no mundo foi aquele roubo de 7 milhões de dólares recentemente praticado na Inglaterra. Foi feito por luzes falsas. Puseram luzes lá e reduziram a velocidade daquele trem. Nem mesmo na escala de água conseguiu encontrar. Foi o maior roubo que já tiveram na história do mundo. Foi feito por uma falsa luz. E o maior roubo que a Igreja de Jesus Cristo já teve é uma falsa luz, o brilho de alguma outra era, quando Deus está tentando injetar, ou projetar ao povo a luz da hora. Quando Jesus veio, ele foi a palavra, assim, foi Moisés a palavra, Moisés, os demais profetas, todos, mas eles foram a palavra em parte. Ele foi a palavra em plenitude, ele foi a plenitude da palavra, ele foi a palavra. E então eles estavam vivendo no brilho trêmulo da era de Moisés. Ele disse, se tivesses conhecido Moisés, terias conhecido a mim, porque Moisés escreveu de mim. Disseram, bem, ainda não tem 50 anos e dizes que disse Abraão, agora sabemos que estás louco. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era, eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia disse, Jesus Cristo, suas características não mudam, de modo algum. Suas palavras são as mesmas. É a produção da palavra para cada era. E como ele a dá a conhecer, ele a dá a conhecer por seus servos, os profetas. Ele, como o profeta é entendido, quando ele profetiza qualquer coisa, e isso se cumpre. Agora, profetas, agora, nestes dias, nós temos dons do profeta, dons de profecia, melhor dizendo. Você impõe mãos e ora, e dons vêm em 9 dons espirituais na igreja. Isto é, antes que a profecia possa ser recebida pela igreja, ela tem de ser julgada por 5 juízes espirituais, ou 13 juízes espirituais. Mas não o profeta. O profeta nasce profeta. Dons e vocações são sem arrependimento. É algo que está em você. É algo que nasceu em você. Deus o ordenou em você. Ora, Moisés nasceu profeta. Jeremias disse, Deus disse a Jeremias, antes que até mesmo fosses formado no ventre de tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. João Batista, 712 anos antes de nascer, Isaías ouviu, voz do que clama no deserto. Seu pai foi sacerdote, geralmente, eles voltam e abortam o trabalho do pai, mas seu trabalho era demasiado importante. Ele tinha de anunciar o Messias. Assim ele foi para o deserto, e nenhuma instrução, ele não necessitava da instrução. Ele tinha de ter uma revelação direta de quem era este Messias. E ele o conheceu.
ele disse, eu testifico, eu vi o Espírito de Deus como pomba descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, este é ele. Se eu tivesse estado em algum seminário ou algo assim, ele teria. Agora, você conhece o irmão Jones, que ele parece exatamente o Messias. Veja, ser persuadido. Mas seu trabalho era demasiado importante. Ele teve de ir para o deserto e ficar sozinho com Deus. Quando saiu, ele não tinha nenhuma instrução. Ele falava com os homens. Ele disse, raça de víboras ou enganosos. Agora, se tivesse sido algum homem instruído, ele poderia ter dito alguma outra palavra, você sabe. Vocês, pequenos espécimes de inconveniência, ou algo assim. Mas ele tinha trazido uma coisa diferente, mas ele teria trazido outra, ele dava a palavra ética, ou alguma coisa, sua instrução. Mas João disse, eram sorrateiros e livres como cobra. Era isso que ele via no deserto. Disse, raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não penseis que nós pertencemos a isto, que pertencemos àquilo, que tendes qualquer coisa. Pergunte-me se ele não diria a mesma coisa hoje. Deus destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, destas rochas, o que ele tinha visto. Também o machado está posto na raiz da árvore, o que ele tinha visto no deserto. Toda árvore que não produz bom fruto, as árvores frutíferas e improdutivas, eram cortadas e lançadas no fogo. Está vendo? Seus sermões eram antigos, mas ele foi exatamente o que Deus o ordenou ser. Está vendo? Ele foi aquele profeta. Eles não tinham tido profeta por centenas de anos. Mas Deus o moldou e o fez. Nós verificamos Jeremias entrando em cena. Nós verificamos os diferentes profetas entrando em cena. Nós mal sabemos de onde eles vinham. Eles simplesmente se levantavam e partiam. Deus os usava e os selava, os enviava, e isso era tudo. A mensagem seguia adiante, a palavra era confirmada e partia para outra geração. Então eles edificavam sobre o que esses profetas fizeram. E eles, então, quando ele veio, Jesus disse, vós caiastes os muros e os sepulcros dos profetas, vós e os pusestes lá. Está vendo? Um homem se levanta com uma mensagem e prega essa mensagem e entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso, e em cima disso vem alguma outra coisa. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos olhando para frente. A ciência não olha para trás e diz o que alguma ciência diz. Eu li que uma ciência aprovou ao rolar uma bola na França cerca de 300 anos atrás. Se um homem alguma vez se deslocasse a impressionante velocidade de 35 milhas por hora, ele deixaria a Terra. E eu cheguei aqui a cerca de 60 milhas por hora. Está vendo? Assim, a ciência não volta a se referir a isso. Eles continuam prosseguindo. Agora, possibilitam que ele viaje a centenas de milhas por hora. E simplesmente, eles não param nisso. Eles simplesmente vão prosseguindo. Mas nós estamos olhando para trás para ver o que Filipe disse, o que Sente disse, o que Nude disse. Eles foram ótimos homens. Moisés, José também foram. E aquela foi outra era. Vejamos o que a palavra diz hoje. E Jesus Cristo é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a única maneira de nós chegarmos a saber o que ele é hoje é verificar o que ele foi ontem. Então você verá o que ele é. Agora, não temos tempo para apresentar muito disso esta noite, porque só nos restam poucos minutos. Note, a palavra que é ordenada para cada era, quando essa palavra é manifestada, isso é Cristo naquele dia, do mesmo modo que foi em cada um dos dias. Agora, quando encontramos Jesus entrando em cena, ele foi rejeitado todavia, ele foi a palavra prometida.
Agora, em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Acontecerá que qualquer que não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. Agora, ali estava ele, exatamente o profeta para aquela era. E os mestres daquele dia não viram isto. Eles finalmente o entregaram à morte. E ele fez exatamente. Ele nasceu de uma virgem. Eles não creram nisso. Aquilo era um monte de fanatismo. Mas nós cremos nisso agora, depois que foi provado. Joana d'Arc, quando ela surgiu em cena lá na França, a revolucionária francesa, o que vocês, como católicos, fizeram? Vocês a entregaram à morte como bruxa, porque ela tinha visões, interpretava sonhos. 200 anos mais tarde, vocês fizeram penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que os mataram e mandaram que ela fosse queimada numa estaca, e os lançaram no rio. Essa foi sua penitência. Vocês estão vendo? Amém. Graças a Deus, né? Que maravilha ouvir a voz de Deus esses dias, né? Estamos falando sobre a luz falsa, né? Aí falando também sobre quando você olha assim, você vê, parece que a água não é. A pessoa está viajando no asfalto, você olha, parece que lá na frente tem uma água na pista, né? Você vai aproximando, não é. Então é uma miragem. Muitas pessoas estão vivendo através de miragem, né? Nós falamos aí no parágrafo 146. Vamos continuar na próxima ocasião, 147, dessa mesma mensagem. Mas eu achei interessante aqui, na escritura, que nós, lembrei do que o mundo estava falando, dizendo assim, aqui em Romanos capítulo 8, verso 16, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, há Deus testificando sua palavra através de seus filhos, né? Em toda dispensação era, e agora não é diferente. Deus está testificando em você o que Ele é também, amém? Tudo que é em Deus hoje está, foi Jesus está na sua igreja, ou seja, o seu corpo em particular, que são os membros de Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui pedido de oração, e desde já também vamos lembrar o pastor João Morato, até onde estava sabendo, estava internado em Pinogé, e precisa das nossas orações também, né? A irmã Maria Góes, pede oração por si, seu esposo, oração por Sueli Norberto, motivo de saúde, oração pelo filho da irmã Terezinha, motivo de saúde, oração pelo pastor João Morato, como já disse também que agora, né? Não tem está internado, oração por Zé Valdomiro Vieira, que também crê nas orações, né? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Se você que está aqui, está em casa e está necessitado de alguma coisa, creia que Jesus Cristo tem muitas bênçãos para te dar, inclusive cura, libertação, solução do problema, salvação, perdão dos pecados, tudo está nele. Aleluia. Vamos orar e pedir que Deus abençoe nossos irmãos. Se você tem alguém ao qual você quer apresentar, você mesmo, levante uma de suas mãos. Você estando aqui na igreja, ou mesmo em casa também, faça isso. Amado Deus, Pai Celestial, aqui alguns nomes que foram lidos, Senhor, diversos tipos de enfermidades, mãos levantadas aqui, talvez tenha algumas mãos nos lares. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, cure os enfermos, liberte a cada um dessas opressões. Deus, dá saúde a esse corpo para te adorar mais e mais. Deus, no nome de Jesus Cristo, leva o nosso irmão, pastor João Morato, que está internado. Ó Deus, tem misericórdia, irmão aqui, Zé Valdomiro, pede oração. Ó Deus, enfim, cada um que sofre, cada um que crê na cura, tudo já foi comprado, já foi conquistado na cruz do Calvário. Abençoe também os filhos do irmão Jorge, Senhor, a Lídia, ó Deus bendito, Israel, cure eles mais e mais, sua família, os ajude. Repreendemos todo o espírito das trevas, de enfermidade, ordenamos que saia no nome de Jesus Cristo. Onde houver uma pessoa enferma,
que a cura precisamente possa ir de encontro a cada uma delas. Não importa onde estão nesse momento, Deus cure eles, no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aproveitando também que estamos em pé, antes de encerrar, queremos agradecer aos irmãos da conexão. Entre eles aqui temos Zé Valdomiro Vieira, Cláudio Vieira, João Marcelo Horta, Tatiana Alberto e Paulo Martins, né, os que eu tenho aqui. Deus abençoe a todos vós e até a próxima, Deus se permitir. Domingo, se Deus quiser, estarmos aqui de novo. Você é nosso convidado especial para adorar o Senhor conosco. Amém? Agora vamos orar e vamos deixar o santuário e vamos para nossos lares abençoados por Deus. Querido Deus, amado Pai, nós estamos tão felizes em saber que o Senhor manifesta através do Teu Espírito, como Tu fizeste no passado, ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje está manifestado também no Teu corpo, Senhor, nos Seus filhos e Suas filhas, os quais têm aceitado, têm crido em Tua palavra, Senhor. Deus, que o poder dessa mensagem, desta última era, Senhor, a qual nos volta a revelação da Bíblia Sagrada, e que nós possamos caminhar através disso. Deus, sustenta cada uma da Tua obra, da Tua causa, Senhor. Cada um, cada ministério, cada irmão, cada irmã. Ó Senhor, só o Senhor sabe como fazer conosco o que é bom para nós, Pai. E agora, leva-nos em paz sobre nossos lares, proteja-nos, livra-nos de todos os acidentes, de todo o mal que, por certo, o diabo possa tentar nos aproximar de nossa casa, mas está repreendido pelo Espírito das trevas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá saúde, dá alegria, dá crença genuína nos corações, para saber que ainda Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és poderoso. Ó Deus, nós podemos todas as coisas em Ti, o qual o Senhor nos fortalece. No nome de Jesus Cristo pedimos, ó Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vá em paz em nome de Jesus Cristo. E vocês que nos acompanhou também, que o Espírito Santo recompense. Esse é o desejo do meu coração. Boa noite a todos e até a próxima. Deus assim nos permitir. Amém.